Como muitos sabem, a regra de que heróis não matam é algo muito recorrente no mundo dos quadrinhos, algo bastante explorado nas histórias do Batman e do Superman, também abordado pelo nosso amigão da vizinhança, o Homem-Aranha, sendo um dos principais heróis escoteiros com esse senso de justiça, pois com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ou talvez não, né? Pois já tiveram vezes que indiretamente ou até mesmo diretamente o nosso herói aracnídeo já foi forçado a tirar a vida de seus inimigos. E é sobre isso que falaremos a seguir. Mas antes, sejam bem-vindos ao canal, aqui quem fala é o Saki, peço que se estiver gostando já vá deixando o seu like e que se inscreva no canal, ativando o sininho de notificações para receber os novos conteúdos, que isso me ajuda muito. Agradeço desde já e bora lá! Número 1, Gog. Gog é um enorme monstro alienígena com uma força surpreendente, capaz até mesmo de derrotar um Tiranossauro Rex. Ele foi introduzido pela primeira vez em The Amazing Spider-Man número 103 a 104, onde na história JJ Jameson, Peter e Gwen vão para a Antártica junto com o Richard Calkin, que aqui é uma espécie de guia, os levando para a Terra Selvagem, muito conhecida nas histórias dos X-Men, se tratando de uma ilha onde o tempo aparentemente não se passa, contendo dinossauros e uma vegetação tropical, tendo como protetor Ka-Zar, uma espécie de Tarzan do universo Marvel, junto com seu tigre dente de sabre, Zabu. Assim eles vão à ilha a fim de tirar fotos do monstro que estaria habituado por lá, a fim de levantar as vendas do Clarim Diário. Porém, ao chegar, são atacados pelo alienígena que sequestra Gwen, mandado pelo vilão Kraven, planejando tornar a Gwen rainha após dominar a ilha, e que mais tarde nos é mostrado que ele cuidou do alienígena após encontrá-lo em uma nave abandonada, sendo o único sobrevivente, dando seu nome de Gog, se tratando de um nome bíblico. Porém, Peter e Ka-Zar vão atrás de Gwen, com o Homem-Aranha chamando a atenção da criatura a fim de se afastar de Kraven, para que Ka-Zar pudesse enfrentá-lo e enfim salvar a mulher. Assim, enquanto Gog vai atrás do Aranha, ele o leva em direção à areia movediça, que desesperadamente afunda, com o herói apenas assistindo e o deixando morrer. Peter até se questiona sobre a atitude, mas segue em frente a fim de voltar para Gwen. Número 2, Finalizador. Seu nome verdadeiro é Cal Fierce, um assassino empregado pelo vilão Caveira Vermelha, um dos mais importantes vilões das histórias do Capitão América, dando as caras em O Espantoso Homem-Aranha Anual, em que na história, Peter encontra fotos de seus falecidos pais junto a um recorte de jornal noticiando suas mortes após um acidente aéreo, na qual dizia serem espiões inimigos do país dos Estados Unidos. Peter fica bem perturbado com toda essa informação, na qual não acredita e decide viajar para Argélia a fim de ter mais informações sobre eles. Assim, após enfrentar alguns bandidos, ele se ingressa em um quartel-general na qual seus pais trabalhavam, procurando quaisquer informações que pudessem inocentá-los, se encontrando logo depois com um Caveira Vermelha, que revela que Richard e Mary Parker eram seus agentes. Peter fica cada vez mais confuso que após derrotar um de seus capangas e escapar, é deixado um pedaço rasgado de seu traje, em que o vilão entrega ao finalizador a fim de localizá-lo e, claro, eliminá-lo. Assim, Cal em sua limusine modificada lança um conjunto de mísseis teleguiados contra o herói, que desvia, levando um deles em direção ao veículo, a qual explode com um vilão dentro. Assim, Peter o retira do carro, extremamente ferido. Assim, não tendo muito tempo, o vilão revela que seus pais eram na verdade agentes dos Estados Unidos, infiltrados a fim de derrubar a organização do Caveira, que após descobrir, envia o finalizador para sabotar o avião que estariam, logo os matando após a queda. Logo depois de revelar tudo, o vilão não resiste e acaba morrendo. Mesmo que não tenha sido necessariamente Peter que o feriu, ele sabia que o míssil o atingiria e que não sobreviveria, sendo sim a razão de sua morte. Número 3, Abutre. Abutre é um dos vilões mais conhecidos do Cabeça de Teia. Ele já foi morto pelo herói, mas não no universo regular, e sim no universo 90.214, o universo do Homem-Aranha Noir, que se passa no século 30, onde Nova York está passando por uma crise socioeconômica conhecida pela história como a Grande Depressão.
E nela, Peter também é criado pelos seus tios May e Ben Parker, que aqui são ativistas, fazendo greves devido a todo o sofrimento que tem passado pela crise. Na qual, em uma dessas greves, Ben Parker é sequestrado por Norman Osborn, aqui conhecido como Duende, junto ao seu grupo criminoso, em que o senhor de idade acaba sendo morto, sendo devorado vivo pelo Abutre, que aqui é um canibal, se tratando de uma aberração de circo, e que mais tarde, após Peter encontrar o corpo de seu falecido tio mutilado, ele fica determinado a fazer justiça contra o vilão, e que após adquirir seus poderes depois de ter sido picado por uma das aranhas vindas de uma estátua antiga, roubada pelos homens de Osborn, Peter, agora mascarado como Homem-Aranha, passa a confrontar Norman, e que depois da morte do fotógrafo e jornalista Ben Urich, a qual Peter havia se aproximado, Felicia Hardy dá para o jovem arquivos e informações dos planos do Duende, coletados por Urich antes de sua morte, atacando locais das operações do vilão, que ao descobrir, vai atrás de todos que eram próximos a Urich, mandando o Abutre para a casa de Peter, a fim de matá-lo. Mas ao invés disso, encontra a tia May, que a agarra a fim de matá-la. Mas o Homem-Aranha aparece e, lembrando da trágica morte de seu tio, saca sua arma e atira no vilão diversas vezes, logo o matando. Em que até mesmo é repreendido pela sua tia, não concordando com a atitude do herói. Número 4. Sombra. Sombra é um dos vilões do Homem-Aranha com poderes de intangibilidade, que apareceu pela primeira vez no segundo volume de The Amazing Spider-Man, número 40. E que, para aqueles que estão interessados em ler, existe uma graphic novel chamado O Espetacular Homem-Aranha, Revelações e a Década das Estrelas Esfriem, reunindo as edições de número 37 a 45 de The Amazing Spider-Man do segundo volume. Assim, nessa história, Jacob Nash, o vilão Sombra, sequestra pessoas de rua, as teleportando para o plano astral, que após o Aranha enfrentá-lo, decide investigar, assim visitando seu antigo companheiro de cela, Richard Creston, a qual revela que o próprio era obcecado a fim de obter respostas aos segredos do plano astral, e que após praticar um ritual a fim de abrir um portal para o plano astral, Jacob Nash o ataca, continuando o ritual. Mas Richard não deixa barato e interfere no feitiço, causando uma ruptura no portal, o deixando preso no plano astral, podendo retornar apenas em sua forma intangível. Assim, Jacob aprisiona as pessoas no plano astral a fim de solidificar seu corpo na Terra por bastante tempo. Assim, o Homem-Aranha procura o Doutor Estranho a fim de ajudá-lo, já que ele entende melhor sobre esse tipo de situação. Que com a ajuda da mão do Vichante, Peter consegue usar sua forma astral, indo atrás do vilão, o encontrando bem na hora que abduzia Jennifer, uma de suas alunas do colégio Midtown. E sim, nessa fase, Peter se tornou um professor de ciências do seu antigo colégio. Assim, o herói a segue para a dimensão espiritual, a fim de libertar a todos, em que após encontrar o vilão, eles lutam e Peter fica na vantagem, que o soca com tanta força, o lançando até a prisão em que usava para drenar a energia de suas vítimas, a qual o explode, dando a entender que o Sombra havia morrido. Jennifer até pergunta se ele estava morto, com o Aranha respondendo que aparentemente sim, mas que não seria surpresa se ele voltasse à vida com a maioria de seus vilões, levando isso mega na boa, né? Ah, ele morreu, mas daqui a pouco ele volta, tá de boa. Número 5. Duende Macabro. Norman Osborn não foi o único duende a fazer a vida de Peter um inferno, pois o Duende Macabro, mesmo não sendo muito conhecido, já se destacou diversas vezes dando muito trabalho ao herói. Mas antes devo lembrar que depois dos eventos de Guerras Secretas, após Peter adquirir o traje negro, que mais tarde descobrimos se tratar de uma forma de vida alienígena simbiótica, a fim de se ligar permanentemente ao seu corpo, e que após retirá-lo, o Alien encontra um novo hospedeiro, sendo Ed Brock, que mais tarde se tornaria o Venom. Tendo isso em mente, no HQ Homem-Aranha, A Sombra da Aranha, se imagina como seria se Peter decidisse ficar com um traje, ficando cada vez mais violento e cansado, tendo assim problemas para dormir, em que muitas vezes é mencionado pelo herói. Assim, durante uma patrulha, ele encontra o Duende Macabro tocando terror pela cidade, em que ambos lutam, a qual o Aranha espanca o vilão e retira sua máscara revelando sua identidade, se tratando do milionário Roderick Kingsley, que o joga ao chão, o ameaçando, mostrando o quão agressivo ele tem se tornado pela influência do traje.
Logo depois, ele vai para o quartel-general do Quarteto Fantástico a fim de Reed Richards analisar o traje a fim de garantir se era seguro. Assim, logo depois da análise, Reed o revela se tratar de um simbionte e que ele deveria retirá-lo a fim de poder estudá-lo. Mas Peter se revolta e sai do local furioso, indo para a casa de sua tia, em que ambos estariam um tempo sem se falar depois que Peter havia abandonado a faculdade. Assim, após a senhora recebê-lo em sua porta e ambos conversarem, Peter não percebe que o Duende Macabro havia o seguido, descobrindo assim sua identidade secreta, a fim de se vingar depois da humilhação que havia passado depois da última luta, a qual explode a casa de sua tia, com Peter não conseguindo salvá-la devido à fraqueza do simbionte a fogo, o impedindo de ir até ela. Mas o rapaz fica tão furioso que prende o vilão com teia e com uma expressão bizarra esmaga sua cabeça com suas mãos, a qual devo avisar que não é o único vilão com o Homem-Aranha mete o louco nessa história. Mas como foi o primeiro, eu decidi encaixá-lo nessa lista. Número 6. Massacre. Após Marcus Lymon ter sofrido uma lesão cerebral, perdeu toda a compaixão humana, se tornando logo depois no psicopata conhecido como Massacre. Assim, após o seu último encontro com o Homem-Aranha, o vilão acabou sendo internado no Instituto Ravencroft, que muitos já viram no filme do Venom, se tratando de um asilo para vilões insanos. Assim, na edição número 5 de O Superior Homem-Aranha, onde nessa fase, Ock Octavius, o Dr. Octopus, transferiu sua mente para o corpo de Peter Parker, se tornando um Homem-Aranha mais violento e arrogante. Assim, em Ravencroft, após o vilão se disfarçar de guarda e matar os funcionários do asilo, escapando do local, ele acaba indo em uma lanchonete, a qual faz uma chacina após perceber que um dos funcionários havia ativado o alarme silencioso, a qual essa matança acaba sujando o nome da empresa, em que logo depois o vilão invade o apartamento da empresária, a extorquindo, dizendo manchar a imagem da empresa concorrente, matando pessoas inocentes com a blusa da marca. Doentio, né? Assim, ele vai para a estação central a fim de outra matança. Logo então, após Otto localizá-lo e salvar alguns reféns da companhia concorrente, ele parte para a estação a fim de detê-lo, em que, desviando de seus tiros, ele consegue desarmá-lo, a qual aponta uma arma para Massacre, questionando se deveria matá-lo a fim de acabar com toda essa loucura. Com uma parte da consciência de Peter ainda viva, sendo representada como uma espécie de fantasma, em que, mesmo sabendo que não poderia ser ouvido, ele tenta convencer Otto para que não o matasse, a qual não adianta, assim atirando na cabeça do vilão, e que mesmo que não tenha sido Peter em si, ainda assim foi o Homem-Aranha quem tirou sua vida. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Então, nerds, o que acharam do conteúdo? Lembram de mais algum vilão que foi de arrasta pra cima? Comenta aqui embaixo pra dar uma olhada. E se curtiu, deixa seu like e se inscreve no canal pra ficar ligado nos vídeos que virão. Agradeço muito por assistir até aqui, até a próxima e valeu!